Olá pessoal, vamos meditar mais uma vez uma palavra no livro de Neemias. Um livro lindo, uma história linda e que nos ensina vários princípios, que nos ensina muito e nos faz entender sobre fé e o nosso compromisso com nossa sociedade, nosso compromisso com a nossa nação. O livro de Neemias nos ensina sobre perseverança, fé e unidade. O livro de Neemias, capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos. Sucedeu, pois, no mês de Nisa, do ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não há de estar triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que o rei edifique. Somente até aqui. História muito conhecida e que a gente já ouviu várias pregações acerca dessa história, deste homem de Deus, que ouviu um recado, ouviu uma notícia de como estava a sua nação. Ele estava servindo ao rei Artaxerxes, mas soube de seu irmão Hanani de como que estava a situação de Jerusalém. Então Hanani disse para ele como estava. Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas. Quando Neemias ouviu essa má notícia, ele automaticamente logo ficou muito triste. E o seu trabalho, que antes era feito com alegria, com prazer ali, agora estava afetado, porque no coração daquele homem existia uma grande preocupação. Então Neemias ficou muito triste. Agora Neemias tinha uma grande oportunidade. Então ele orou, jejuou, buscou ao Senhor para que ele pudesse fazer algo pela sua nação. Isso, nesta manhã, me despertou a história de Neemias sobre os dias atuais que nós vivemos e sobre a importância de termos o interesse de cuidar de nossa nação. Mesmo Neemias estando ao serviço de um outro reinado, no reinado de Artaxerxes, ele soube da notícia de que sua nação estava em desolação. Ele ficou muito entristecido. E então ele foi conversar com o rei. Você já percebeu que refugiados, quando seus países estão em guerra, eles vão para algumas nações vizinhas ali, tem uma hospitalidade de uma nação que ama cuidar dos refugiados, que tem prazer, e às vezes politicamente eles também fazem esse papel, e eles fazem ali um lugar para os refugiados. Você já imaginou e você já viu, se você já presenciou algum vídeo ou mesmo pessoalmente da boca de um refugiado, qual que é o desejo dele e a vontade que ele tem no coração dele? Eu já vi um vídeo, né? E posso até mesmo sentir que o desejo de um refugiado é voltar para a sua nação. Certo que quando você pergunta para um recém-refugiado, uma pessoa que está sob os cuidados de outra nação por conta que a sua nação está em conflito, em guerra, e eles estão sendo até mesmo perseguidos, a primeira coisa que eles falam é que estão bem na nação que foi acolhido. Muitos dos refugiados passam até mesmo
a residir nos países que o recebem, mas em seu coração o desejo deles é retornar para a sua terra. Quando o desejo deles é que o país se restabeleça, que seja feita essa transformação, que o país se levante e se erga novamente, para que os refugiados retornem à sua cidade natal, à sua nação. Havia muitos conflitos sobre Israel, e a preocupação e o desejo de Deus é que essa nação se voltasse para Deus. Quando você escuta "Feliz a nação cujo Deus é o Senhor", porque qualquer nação que teme ao Senhor, que conhece ao Senhor, que obedece ao Senhor, ela é feliz. Então você imagina o coração de Neemias chorando por esta nação. E o que Neemias fez? Ele aproveitou sua posição, o seu lugar ali de ofício, o seu trabalho, e então ele orou ao Senhor para que ele pudesse falar a quem estava sobre o comando ali, e falar com o rei a quem ele servia aqui na terra, para que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes e ele sentisse graça, né, sobre a vida de Neemias e atendesse aos pedidos que seriam feitos. Então Neemias falou ali e intercedeu por sua nação. E a história decorre, muitos conhecem. Então Neemias conseguiu cartas para que, e por meio dessas cartas, ele conseguisse todo o material, com todos para os dias de hoje seriam os empresários, os donos de fazenda, os donos da madeira, do ferro, do cobre, de todo o material para erguer os muros, erguer uma cidade novamente. E então, nessa mensagem eu posso refletir um pouco, eu quero que você reflita junto comigo, sobre o amor à sua nação. Nós, lógico, não podemos confundir e nem comparar o amor que nós temos por nossa nação eterna, né? Nossa morada eterna, que é o céu, a essa nação terrena. Mas Deus, ele trabalha no sentido de que, se você valoriza a nação que você vive, se você ama a nação que você vive, isso se reflete na nação e na nossa morada eterna. Porque Israel, na simbologia bíblica, ela é como se fosse o relógio do fim dos tempos. Ela é nação eleita. Então, todos os olhos nos fins dos tempos serão voltados a Israel. Então, essa questão de nação, de você ter esse apego, esse amor à sua nação, ela não contradiz a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Ela dá noção do quão as nações são carentes do amor de Deus e o quão que é necessário que você tenha esse entendimento para que você sinta a dor e sinta a necessidade que a sua nação precisa. Neemias viu que o povo estava em opróbrio, ou seja, estava sofrendo. Viu que os muros estavam derribados de Jerusalém e suas portas estavam queimadas. Então ele viu um contexto de catástrofe, de caos na sociedade, no povo hebreu, no povo de Jerusalém, seus irmãos. Viu a estrutura física, tudo que se forma fisicamente para uma construção de uma cidade estava em desolação. E então ele conseguiu reunir todas as formas, todo o material. E não só isso, mais na frente Neemias consegue unir o povo para novamente juntos adorar ao Senhor. Como em toda construção de uma nação, principalmente de uma nação, e até hoje ela tem uma simbologia muito forte, ela é referência na história bíblica, ela é referência para nós. Então houve conflitos e muita perseguição sobre essa construção. Sanbalat e Tobias pode ser considerado para os dias de hoje realmente os opositores.
quem quer, quem deseja uma nação temente ao Senhor, uma nação próspera, uma nação que ama os seus cidadãos, uma nação unida. Quem quer uma nação desse modelo, senão aqueles que amam a sua pátria? Então, o que Neemias ensina é sobre o sentido dele ter o amor pelos seus irmãos, amor pela pátria, o desejo de ver os seus muros erguidos, e não somente isso. Uma nação destruída, foi em Neemias o desejo e a vontade de reconstruir a sua nação. E não somente reconstruir a nação, mas também fazer com que essa nação se lembrasse novamente do Deus que eles serviam. Então, Neemias não só ajudou a estruturar a cidade com a forma de uma forma política, conseguir estruturar a sua cidade natal com as cartas, como ele também conseguiu, como nos capítulos mais na frente, a história conta que Esdras leu, que o sacerdote Esdras leu publicamente o livro da lei, um livro que estava em meio aos destroços, e foi encontrado. Então, diante de todo o povo, depois dos muros reconstruídos, o livro da lei, que era um livro que ligava o povo a Deus, que fazia com que o povo se organizasse como cultura, como um povo temente a Deus, organizava toda a sociedade que era regida por essas leis do Senhor. Então foi estruturado toda uma nação, tanto física como espiritual. Israel agora estava toda completinha. Então, no versículo 6, olha só: então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Então, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Sim. E qual é essa nação? Qualquer nação que teme a Deus, qualquer nação que conhece e reconhece e sabe que depende desse Deus Criador, do Deus Todo-Poderoso. Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil é uma nação grande e ela sim vai se unir. Os cidadãos estão cientes de que sem Deus nós não conseguimos erguer essa nação. E que possamos juntos, em unidade, orar por nosso Brasil, orar por esta nação, e vamos sim ser tementes e adorar ao Senhor. Haverá sim os que não querem se adequar a este padrão divino, a estas leis divinas, mas a nação não se resume a opositores, a nação se resume a tementes a Deus, a que amam a sua nação. Neemias teve a oportunidade e em seu coração estava ali, mesmo longe de sua nação, o amor à sua nação, o patriotismo, o amor à nação. O amor à nação fez com que ele não só ajudasse a estruturar fisicamente a sua nação, mas espiritualmente. E que possa em nós, nesse dia, brotar o sentimento de patriotismo à nossa nação, o amor e o desejo de que essa nação se estruture e possa sim reconhecer e pedir, clamar ao Deus das nações. No fim das contas, toda língua e nação se dobrará diante do Deus Todo-Poderoso, e o Brasil está incluído nessa, e iremos sim adorar ao Senhor. Um bom dia para você, que Deus abençoe a nossa nação. Brasil!